Bem-vindos, exploradores, a uma odisseia detalhada pelos mares e pela história. Prepare-se agora para uma imersão profunda na trajetória do RMS Titanic, desde a sua criação grandiosa até os momentos fatídicos que ecoam através dos tempos. Nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, a visão audaciosa dos construtores começou a tomar forma. Cada detalhe, desde o primeiro esboço até a decisão de transformar a visão em realidade, foi meticulosamente planejado. Em uma era de inovação, o Titanic foi concebido não apenas como um navio, mas como uma afirmação majestosa da engenharia e da elegância. Os construtores aspiravam criar um navio que não apenas cortasse as ondas, mas desafiasse as expectativas e encantasse o mundo inteiro. No início do século XX, visionários ousados e engenheiros deixaram sua marca na história marítima, ao conceberem o grandioso RMS Titanic. Com J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, liderando o projeto, e o brilhante arquiteto naval Thomas Andrews dando vida aos planos, a visão audaciosa de um navio incomparável começou a se materializar nos estaleiros de Belfast. Esses criadores, impulsionados pela busca da excelência e inovação, deram vida a uma maravilha em alto mar, que, embora tragicamente efêmera, continua a cativar o mundo com sua magnitude e legado. Aproveite essa aventura histórica, sinta esse fato e já se inscreva e curta o vídeo. A grandiosa visão começou a se materializar nos estaleiros, mas a construção do Titanic não foi apenas um feito técnico. Foi uma jornada de determinação, enfrentando os desafios únicos a cada passo. Cada batida de martelo, cada junção de aço contribuíram para a criação de uma obra-prima flutuante. Os engenheiros enfrentavam obstáculos, mas a resiliência e a criatividade prevaleceram. A construção não foi apenas sobre a fusão de aço, mas sobre a forja de um legado duradouro. O RMS Titanic representou um notável transatlântico britânico, operado pela White Star Line, e como a segunda embarcação da classe Olympic, sucedendo o RMS Olympic e antecedido pelo HMHS Britannic. Teve seu projeto elaborado pelos engenheiros navais Alexander Carsill e Thomas Andrews. A construção teve início em março de 1909 e o seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. Concebido para ser o mais opulento e seguro navio da sua era, o Titanic gerou diversas lendas que o descreviam como supostamente impossível de afundar. Com a construção concluída, o Titanic iniciou sua jornada inaugural, elevando a experiência de viagem para uma esfera de luxo e inovação sem precedentes. Neste segmento, adentramos nos salões suntuosos, nas cabines elegantes e exploramos as inovações tecnológicas que fizeram do Titanic um marco. Cada detalhe foi concebido para proporcionar uma experiência única, transformando a viagem em uma celebração da opulência e do progresso. Da decoração elaborada aos avanços tecnológicos, o Titanic personificava o apogeu do glamour no meio do oceano. A atmosfera de luxo foi rapidamente interrompida na noite fatídica de 14 de abril de 1912. Viajamos minuto a minuto pelos eventos que levaram à colisão do Titanic com o iceberg. Cada decisão, cada instante, moldou o destino do navio e seus passageiros. Testemunha a tragédia que transcendeu as barreiras do tempo, deixando uma cicatriz incurável na história marítima. A colisão foi um eco trágico da grandiosidade que se transformou em calamidade, alterando o curso da história da navegação. O Titanic possuía uma estrutura de casco dividida em 16 compartimentos estanques. Esses compartimentos eram atravessados por 12 comportas. Para assegurar a segurança, essas comportas podiam ser fechadas remotamente por meio de um interruptor ou então automaticamente em situações de emergência. No entanto, é importante notar que os compartimentos estanques centrais não se estendiam até o convés, enquanto os compartimentos de proa e de polpa alcançavam apenas o convés. A concepção dos engenheiros do Titanic baseava-se na crença de que, se 2 compartimentos adjacentes fossem inundados, o navio seria capaz de manter sua flutuação.
O Titanic partiu em sua primeira e única viagem, com 1.316 passageiros a bordo, distribuído em 325 na primeira classe, 285 na segunda e 706 na terceira. Dentre esses, 922 embarcaram na Inglaterra, 274 na França e 120 na Irlanda. A primeira classe abrigava os passageiros mais abastados, como empresários, oficiais, militares e políticos. Muitos deles viajavam com várias malas de bagagem e acompanhados por um ou mais funcionários particulares. Destacam-se na primeira classe personalidades como Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e Thomas Andrews, um dos engenheiros responsáveis pela concepção do navio. Ambos viajavam com o propósito de observar possíveis falhas e identificar melhoras que pudessem ser aplicadas no navio. O passageiro mais rico a bordo era John Jacob Astor IV, militar, escritor, inventor e empresário norte-americano que estava acompanhado de sua esposa, Madeleine. Joseph Pierpont Morgan, banqueiro e empresário norte-americano, inicialmente planejava viajar no Titanic, mas desistiu no último momento para celebrar o aniversário da sua amante na França. Dentre as quase 900 pessoas que faziam parte da tripulação do Titanic, 66 pertenciam à tripulação do convés, oficiais, marinheiros e vigias. 325 eram mecânicos, foguistas, graxeiros e especialistas. E por fim, 494 eram membros da equipe de atendimento, mordomos, comissários, cozinheiros, operadores de rádio, entre outros. Com o desespero tomando conta, a busca por salvação tornou-se frenética e se foi detalhado os esforços heróicos e dramáticos, enquanto os passageiros e a tripulação enfrentavam desconhecidos em botes salva-vidas. Cada momento da decisão tornou-se crucial, cada bote uma ilha de esperança, em meio ao oceano de incertezas. Exploramos as narrativas individuais de coragem, desespero e sobrevivência, revelando um capítulo humano profundo na tragédia do Titanic. O iceberg perfurou 5 dos 16 compartimentos supostamente estanques projetados para reter a água, em caso de ruptura do casco. As investigações da época culpavam o capitão Edward Smith por ir muito rápido em águas perigosas, bem como inspeções iniciais muito apressadas do navio, espaço insuficiente nos botes salva-vidas para todos os passageiros e falta de ajuda de um navio próximo. Na sequência das conclusões das investigações, foram realizadas inúmeras reformas na segurança marítima. Foram 1.517 pessoas mortas e 706 pessoas sobreviventes dos 2.223 passageiros e tripulantes, de acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos sobre o desastre. Hoje, o Titanic repousa no fundo do Oceano Atlântico, mas seu legado ressurge. Com a tragédia, podemos explorar o que moldou a navegação, influenciou a segurança marítima e deixou uma marca indelével na cultura popular. Descobrimos o fascínio contínuo pelo naufrágio através de expedições subaquáticas e o significado duradouro do Titanic na consciência coletiva. A descoberta do local do naufrágio não apenas revelou os destroços, mas também despertou um interesse renovado na história e nas lições que podemos aprender com esse evento trágico. A magnitude do desastre e a complexidade das histórias pessoais envolvidas atraíram a atenção de cineastas de todo o mundo. Desde o clássico Titanic de 1953 até a épica produção de James Cameron de 1997, a narrativa do Titanic continua a fascinar o público. O filme de Cameron, com seu enredo romântico e visuais deslumbrantes, não apenas arrebatou plateias gerais, mas também ganhou inúmeros prêmios, incluindo 11 Oscars. Essa obra-prima cinematográfica estabeleceu um novo padrão para a representação do desastre e trouxe à tona histórias emocionantes de amor e tragédia. Além disso, diversos documentários aprofundaram-se nos detalhes técnicos, nas circunstâncias do naufrágio e nas vidas das pessoas a bordo, contribuindo para preservar a memória do Titanic ao longo das gerações. A história do Titanic, recontada através das lentes do cinema e da produção documental, perpetua a memória daquele fatídico evento.
proporcionando uma oportunidade contínua para a reflexão sobre as complexidades humanas diante da diversidade e a persistência de uma das maiores tragédias da história marítima. Assim, encerramos nossa odisseia detalhada pelo tempo e pelos mares, explorando meticulosamente a história completa do RMS Titanic. Agradeço por embarcarem nessa jornada rica em detalhes. Compartilhe suas reflexões nos comentários e continue explorando as profundezas da história. Viajante do tempo e das águas, sinta esse fato e até a próxima!